Nós estamos aí no último dia dessa segunda semana, né, do mês de abril. Estamos falando sobre raízes e hoje nós vamos falar sobre como que algumas pessoas, né, qual o segredo dessas pessoas continuarem firmes. Você já parou para perguntar como que algumas pessoas, olha, é tão difícil a vida delas, elas contam testemunho, mas elas continuam firmes. Qual é o segredo? Eu vou te falar aqui, sabe qual é? É permanecer em Deus. Aí eu te faço a pergunta: você tem permanecido no Senhor? Ou de vez em quando? Ou até tenta, mas não está conseguindo? Hoje nós vamos entender a importância de permanecer no Senhor, tá? E aprender como fazer isso, tá bom? Então, primeira coisa, olha, existe uma diferença entre quem começa e quem permanece, tá? Às vezes muitos começam aí com fé, estão aí com disposição, com garra, né? Tem palavras fortes, decisões, né? Promessas sinceras, são mais intensos, eles querem isso. Só que com o tempo começam a chegar as dificuldades e elas vão se esfriando, se distraindo, vão se cansando. Então não é o começo que sustenta, tá? Essa vida com Deus, mas sim é a permanência. Independente se está chovendo, se está frio, se está calor, se está um sol, né? Eu continuo permanecendo, independente das estações, tá? Então Jesus, ele, lá em João 15:4, ele não disse assim, olha, vem a mim só uma vez, tá? De forma alguma. Mas ele disse assim, olha, permaneça, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Comece a entender? Então, permanecer, isso fala o que? De continuidade, né? De constância, de relacionamento vivo, sincero, né? Não de visitas ocasionais. E muitas vezes a gente faz isso com o Senhor. De vez em quando a gente vai para a igreja, de vez em quando eu oro, eu pego a palavra, né? De vez em quando. Então eu estou oscilando, tá? Mas o que significa permanecer em Deus? Não é assim apenas acreditar em Deus, o que muitas pessoas pensam, né? Muitas vezes falam assim, eu acredito em Deus, então eu estou permanecendo. Não tem nada a ver. Você só acredita em Deus, tá? Mas o permanecer é viver conectado com Ele diariamente. Tá? Então é manter um relacionamento que não depende do momento, das circunstâncias, né? Não depende da emoção ou da necessidade. Eu continuo permanecendo nele, independente de, tá? É não tratar Deus como um recurso de emergência. Deus, me acuda aqui. Ah, Senhor, me livra disso, né? Mas assim, como uma fonte constante. Então, permanecer é buscar a Deus mesmo quando você não precisa de nada urgente. Você quer estar com Ele, é isso. É continuar firme mesmo quando você não sente nada. Sabe, você está lendo a Bíblia, eu não estou entendendo, mas eu vou continuar. Você está orando, eu não estou sentindo, mas eu vou continuar orando. Então, manter a fé mesmo quando não entende o que está acontecendo. Então, por mais que tudo está soprando contra você, a sua fé continua sendo sustentada pelo Senhor, tá? Também permanecer é escolher Deus todos os dias, não só nos dias bons ou quando você sente vontade. Ou seja, permanecer é raiz, gente, não é visita, tá? Mas por que permanecer faz toda a diferença? Veja só, Jesus, ele explica lá em João 15:5, de uma forma simples, mas profunda. Sem mim não podeis fazer nada, coisa alguma. Isso eu falo sempre aqui em casa para os meus filhos, né? Eu falo, Elô, você vai arrumar a cozinha, até a cozinha você precisa depender do Senhor. Ai, mãe, mas eu sei, ela responde, né? Fala, mas se você cortar o dedo, e se acontecer alguma coisa? Quebrar um vidro ali, sem querer você pega no caco ali e te machuca? Ela, nossa, não tinha pensado nisso. E é verdade, gente. Não é porque eu sei dirigir, eu sei andar de bicicleta, ou sei andar de moto, ou eu sei o caminho para determinado lugar ter padaria. Eu preciso estar com o Senhor. Eu falo, Senhor, esteja comigo, eu vou até lá, mas eu preciso do Senhor, porque a palavra diz, sem Ele a gente não pode fazer coisa alguma. Isso é nada, tá? Nada, nada. Então, isso não significa que você não pode viver, respirar, trabalhar, conquistar algumas coisas. Eu não estou falando disso.
tá? Mas significa que você não consegue sustentar uma vida plena, firme e alinhada, sem essa conexão com Ele, entendeu? Então, no serviço, por exemplo, você tá lá trabalhando, você começa a pedir ajuda do Senhor, você começa a perceber que o dia tá mais leve, que aquele projeto você conseguiu concluir, que aquela reunião não foi tão tensa assim, entende? Então, com Ele as coisas ficam totalmente diferentes. Então, quando você permanece em Deus, a sua mente, ela encontra direção, tá? Não fica solta e você fica vindo aquele monte, sendo bombardeado de pensamentos do inimigo para te jogar no chão, para fazer com que você veja as coisas distorcidas. O coração encontra equilíbrio, as decisões ganham sabedoria, tá? A sua fé se fortalece e a sua identidade se firma. Então veja a importância de quem permanece em Deus. Então você pode até enfrentar as mesmas lutas, mas você não enfrenta da mesma forma. As coisas começam a ficar mais leves, tá? Quando não permanecemos em Deus, gente, tem uma consequência aqui. A gente vai trazer uns pontos muito importantes aqui. Então, a desconexão, ela não acontece de repente. Ela começa de uma forma sutil. Então, por exemplo, né? Um dia eu deixo de buscar o Senhor, outro dia já é mais corrido, tem tanta coisa, não deu tempo, né? Depois eu reduzo a oração, já não oro com aquela intensidade, ou às vezes nem oro, né? Já não leio mais tanto a palavra, me torno o quê? Menos sensível na parte espiritual. Então eu já não começo a perceber quando é ataque, quando eu estou vulnerável, quando eu estou em risco, já não tenho mais essa sensibilidade. Quando é a tentação, o pecado, eu já não perco tudo isso, tá? Quando eu não permaneço no Senhor. Então, sem perceber, você começa a viver no automático, tá? E o efeito disso vai aparecer no dia a dia. Por exemplo, decisões impulsivas. Vamos pegar aqui o empregado, né? Tá cansado, tá irritado no trabalho, aí seu chefe fez uma crítica, né? Na frente das outras pessoas. Nossa, aquilo já foi a gota d'água, né? Então, na hora, sem pensar, a pessoa já responde de uma forma mais dura e até pede demissão por impulso. Veja só o que acontece. Aí depois que passa a emoção, vem o arrependimento. Tô desempregado. E agora? Por quê? Porque foi feita uma decisão que não era clara no momento. Ela poderia ter esperado. Se ela tivesse permanecido aqui no Senhor, ela não teria tomado essa decisão. Ela teria tido um outro tipo de reação. Emoções desreguladas. Quando a gente não permanece no Senhor, acontece isso. Então, por exemplo, você chega em casa cansado, aí basta o seu filho fazer uma coisinha pequena que você já faz uma tempestade no copo d'água. Então, aquele erro simples vira o fim do mundo para você. Aí você começa uma irritação exagerada, fala de uma forma que machuca demais o seu filho, levantando a voz, né, sendo dura com ele. E aí depois você percebe que a reação foi totalmente desproporcional com o incidente, né? Só que o acúmulo emocional, ele não fez com que você processasse isso na hora. Você só soltou tudo que estava dentro de você na pessoa errada, na pessoa indefesa, no seu filho. Há uma constante, um cansaço constante quando a gente não permanece no Senhor. Então, por exemplo, você dorme, pode ter dormido cedo, né? Dormido às 8 da noite, mas você acorda quebrado, exausto, né? No dia parece tudo mais difícil, complicado, aquelas tarefas simples, nossa, parece aquele esforço gigante. Você já sentiu assim? Parece que você tá fazendo aquele esforço gigante, você não vai dar conta, e você perde a paciência fácil, sente que não vai dar conta do dia. Só que não é só físico, gente, isso daí é um desgaste emocional e mental que não foi cuidado. Então, quando a gente permanece no Senhor, até isso ele dá uns toques pra gente. Olha, Cidiane, você está exagerando mais nisso, reduz um pouco aí o ritmo. Olha, alinha mais isso. Cuidado com o que você está fazendo. Olha, fica atenta com isso. O Senhor começa a dar esse toque quando a gente permanece nele. E às vezes a gente ignora essa parte de permanecer, mas a gente não sabe o dano que estamos trazendo contra nós mesmos, né? Aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, se a gente não está regando a nossa vida com a palavra, com o que a gente está regando? Isso vai crescer dentro de nós, né? Uma outra coisa aqui, falta de paz. Então, você está em casa sem nenhum problema.
tá lá bem, né? Não aconteceu nada, só que por dentro está agitado, tem aquela inquietação, uma ansiedade dentro de você, aquela sensação constante que tem alguma coisa errada, né? Só que não tem motivo para isso. Isso é porque estou desconectado do Senhor. Uma confusão interna também acontece. Você precisa tomar uma decisão, por exemplo, mas toda hora você está mudando de ideia. Há uma insegurança, né? Então, hora você acha que o caminho é bom, depois você já duvida. Então, você não sente clareza do que fazer. E também sabe o que acontece? Quando a gente não permanece no Senhor, há um distanciamento do propósito. Eu já vivi isso daqui. E eu quero enfatizar um pouco isso. Como é terrível você fazer as atividades do dia a dia e não fazer sentido para você. Uma tristeza que gera dentro da gente, sabe? É como se estivesse só cumprindo uma rotina. A gente não fica sem direção, perdido, sem motivação, fala, nossa, uma frustração, gente. Então, por quê? Porque a gente não permanece no Senhor. Então, a gente começa a se distanciar do caminho que Ele tem para nós, do propósito que Ele tem para nós, tá? Então, assim, a gente até acredita, né? A pessoa que não permanece em Deus, ela até acredita em Deus, só que ela não está mais conectada com Ele, né? E isso faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, permanecer, gente, aqui não tem nada a ver com perfeição. Muita gente acha que permanecer não pode falhar, mas não tem nada a ver isso não, tá? Permanecer é sempre voltar. Gente, eu erro muito, tá? Mas sempre o Senhor tá me chamando para voltar. Isso que é interessante, porque quando você aprende aquilo que você errou, você não vai fazer mais, tá? Mas Ele sempre dá esse caminho de volta, então não tem nada a ver com perfeição, tá? É não romper a conexão quando você erra, porque muitas vezes quando a gente erra, a gente já se afasta de Deus, a gente fala, Deus nunca vai me perdoar, Ele nunca vai me querer de volta, Ele não vai me aceitar desse jeito. Isso é mentira, tá? Ele sempre nos chama para voltarmos, tá? A gente precisa continuar buscando Ele, mesmo quando ao nosso redor não tá nada bem, né? Eu não posso desistir desse relacionamento com o Senhor, eu falo isso para você, não desista desse relacionamento com o Senhor, tá? Então Deus, Ele não espera a nossa perfeição, o que Ele espera é o que? Uma permanência, que eu permaneça nele, né? E como permanecer na prática? Primeiro, ter um tempo diário com Ele, tá? Mesmo simples, gente, até o simples faz toda a diferença na nossa vida, mas eu preciso ser constante também. Eu preciso me alimentar também da palavra, né? Alimentar a minha mente com a palavra de Deus, tá? Não só ouvir, mas eu preciso absorver. Por quê? Quando eu me alimento da palavra do Senhor, eu começo a confrontar os pensamentos mentirosos que o inimigo está lançando contra mim. Então eu substituo. Lembra que nós aprendemos isso, né? Se você tem acompanhado a série Batalha na Mente e Emoções sob Controle, ali fala que não adianta só expulsar o pensamento, mas eu preciso substituir aquele pensamento mentiroso com a verdade, com a palavra de Deus. É orar ao longo do dia. Então, transforme momentos comuns em conexão. Às vezes eu tô lá fazendo a comida, eu tô orando, eu tô ouvindo louvor, tô falando com Deus. Gente, é o tempo todo falando com Deus, né? Eu falo mais com Deus, às vezes, do que com as pessoas aqui de casa, porque o tempo todo eu estou falando com o Senhor. Eu preciso disso. Quando a gente começa a entender que somos falhos, que podemos, a qualquer momento, pisar na bola, né? Ou cair em alguma armadilha, ou vir alguma tempestade, né? A gente começa a entender assim, eu preciso permanecer no Senhor, porque eu não sei a hora que essas coisas vão vir. Então, quando vierem essas coisas, eu já quero estar forte. Eu quero conseguir passar por elas e não permanecer nelas, né? Vigie com as distrações, tá? Então, nem tudo que ocupa seu tempo vai edificar a sua fé. Cuidado com que você está passando mais tempo aí, perdendo tempo. Porque muitas pessoas hoje estão trocando esse tempo, esse relacionamento com o Senhor, por distrações. Várias distrações, né? Escolha continuar. Então, mesmo quando você não sente, não tem nada a ver, tá? Mesmo quando você não entende, quando você não vê o resultado, você vai decidir, eu vou continuar. Então, existe uma diferença, quero trazer aqui esse joguinho, né? Essa diferença entre permanecer e não permanecer. Então, a pessoa que permanece em Deus, ela tem paz mesmo na pressão, já que ela que não permanece tem uma ansiedade constante. A pessoa que permanece em Deus, ela tem clareza nas decisões, né? Já que não permanece, há uma confusão emocional. A pessoa que permanece em Deus, existe que uma constância espiritual. Já que ela que não permanece, ela é inconstante.
A que permanece em Deus tem uma força interior brotando dentro dela. Já que não permanece, ela está esgotada, é um cansaço emocional. Aquela que permanece tem uma identidade firme no Senhor. A que não permanece, a sua identidade é instável, ela está sendo moldada pelas circunstâncias, pelo que dizem dela, pelas coisas que acontecem, tá? Então, aqui a gente não está falando mais em relação em permanecer quem tem mais força. Nada a ver, tá? Mas é sobre quem está mais conectado com o Senhor. Porque quem permanece em Deus não depende das circunstâncias para ficar em pé. Permanecer é estar ligado à fonte. Nós precisamos entender isso, tá? A vida, ela vai ter dias difíceis, sim, tá? Vai ter a pressão, tempo de espera, de silêncio, mas quem permanece continua, não desiste, tá? Ela continua acreditando, caminhando, ela continua firme. Não porque tá tudo fácil, porque, gente, mesmo aqueles que estão firmes, sente sim, mas só que ele está sendo sustentado por Deus. Ele não vai ser jogado ou quebrado, destruído. Ele vai permanecer, vai passar esse tempo difícil, né? Então esse é o segredo que poucos entendem, né? Que não é sobre fazer mais por Deus, mas sim sobre permanecer nele. Tá aí, olha, estamos concluindo essa segunda semana de abril, né? Sobre raízes. Eu tenho certeza que foi um tempo muito precioso para você, assim também como foi para mim, não é porque eu estou trazendo conteúdo, mas quando a gente começa aqui a estudar, a preparar, como o Senhor fala com a gente, e graças a Deus que Ele fala, né? Que Ele vai dando os toques, você vai se ajustando, você vai falando, opa, vou pegar mais aqui, né? E quando a gente começa a entender, se alinhar a Ele, a gente fala, como que é um caminho, eu faço um caminho sem volta com o Senhor, né? Porque quando Ele começa a cuidar de você, tem essa transformação de dentro para fora, você tem alegria de viver. E quantas pessoas hoje perderam essa alegria? Mas que a partir desse momento aqui, de você se conectar com o Senhor, permanecer nele, né? Sem mim não podeis fazer coisa alguma, essa alegria ela vai voltar, essa paz vai voltar dentro de você, as coisas vão mudar, sim, vai florescer aí dentro, tá? Você não vai mais viver de acordo com a estação da sua vida, mas independente da estação, você vai continuar dando fruto, você vai continuar tendo essa paz dentro do seu coração e também estendendo as suas mãos para ajudar outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe muito você.